Capítulo 14. Parado à frente das imponentes portas de carvalho do escritório do pai, Randanan inspirou fundo para se acalmar e tomar coragem. Aquilo nada tinha a ver com a corrida de 30 quarteirões entre seu escritório não oficial, na sobreloja de um boteco na praça da Cidade Velha, e a ampla vila de mármore do pai, no coração de Cyril. Ran suspirou e bateu. Não era tolo de invadir. Entre. A voz fria do macho se esgueirou pelas portas, por Ran. Mas o príncipe abafou qualquer indício do coração trovejante e avançou, fechando a porta atrás de si. O escritório pessoal do rei outonal era maior que a casa de muitas famílias. Em cada parede, estantes recobriam o pé direito duplo atulhadas de tomos e artefatos tanto antigos quanto novos, mágicos e ordinários. Um balcão dourado dividia o espaço retangular, acessível por qualquer uma das escadas em caracol na frente ou nos fundos, e pesadas cortinas de veludo preto bloqueavam a luz da manhã, filtrada pelas janelas altas que se abriam para o pátio interno da vila. O planetário no outro extremo da sala atraiu a atenção de Ran, um modelo eficaz de seu sistema de 7 planetas, luas e sol, feito de ouro maciço. O objeto havia maravilhado Ran quando criança, quando ainda era ingênuo o bastante para acreditar que o pai se importava de verdade com ele e passava horas ali dentro, observando o rei registrar quaisquer anotações e cálculos nos cadernos de couro preto. Certa vez, tinha perguntado ao pai o que procurava exatamente. Padrões, foi tudo que ele respondeu. O rei outonal estava sentado a uma das 4 enormes escrivaninhas, cada qual bagunçada com livros e uma variedade de dispositivos de metal e vidro. Experiências para o que quer que o pai pretendesse com aqueles malditos padrões. Ran passou por uma das mesas, sobre a qual um líquido iridescente borbulhava dentro de um orbe de vidro, em cima de um queimador. A chama com certeza obra do pai, lufada de fumaça violeta espiralando da substância. Devia ter vestido um traje de proteção? Perguntou Ran, dirigindo-se à estação de trabalho onde o pai olhava através de um prisma de 40 centímetros embutido em alguma delicada engenhoca prateada. Diga a que veio, príncipe, ordenou o rei sem rodeios, um olho cor de âmbar fixo no aparato de visualização acima do prisma. Ran se absteve de comentar sobre qual seria a reação dos contribuintes da cidade se soubessem como um de seus 7 mestres gastava o dinheiro. Os 6 mestres inferiores foram todos indicados por Maika e não eleitos por qualquer processo democrático. Havia conselhos dentro de conselhos, destinados a dar aos cidadãos a ilusão de controle, mas a ordem principal das coisas era simples. O governador mandava e os mestres da cidade lideravam os próprios distritos, sob a chancela do arcanjo. Além disso, a 33ª Legião respondia ao governador, enquanto o Auxília obedecia aos mestres, dividido em unidades organizadas por distritos e espécies. A partir desse ponto, a organização ficava nebulosa. Os lobos alegavam que os bandos de metamorfos eram comandantes do Ox, mas os féricos insistiam que a honra, em vez disso, pertencia a eles, o que tornava dividir e assumir responsabilidades uma tarefa complicada. O príncipe já vinha chefiando a divisão férica do Ox havia quase 15 anos. O pai lhe dera o comando e ele obedecera. Não tinha outra escolha. Felizmente, havia treinado a vida toda para ser um matador letal e eficiente. Não que aquilo lhe trouxesse qualquer alegria. Aconteceu uma grande merda, avisou Ran, parando do outro lado da mesa. Acabo de receber a visita de Isaiah Tiberian. Maximus Tertian foi assassinado ontem à noite, exatamente do mesmo modo que Danica e seu bando perderam a vida. O pai ajustou um dial no artefato do prisma. Recebi o relatório mais cedo. Parece que Philip Briggs não era o assassino. Ran ficou tenso. Quando você ia me contar? Seu pai desviou o olhar do prisma. Devo obediência a você, príncipe? O bastardo com certeza não devia, independentemente do título,
Embora fossem próximos em poder, a verdade era que Ron, apesar do status de estrelado e da posse de Aster, teria sempre um pouco menos de magia que o pai. Ele jamais se decidira após ter passado por seu ordalho e completado a descida 50 anos antes, se aquilo era um alívio ou uma maldição, sua ineficiência no quesito poder. Por um lado, se tivesse suplantado o pai, o jogo teria virado a seu favor. Por outro, aquilo teria definido de vez como um rival. Tendo visto o que o pai fazia com os inimigos, foi melhor não entrar na lista. Essa informação é vital. Já dei ordens a Flynn e a Declan para ampliarem as patrulhas no Cyro. Vamos vigiar cada rua. Então, não me parece que eu precisava avisá-lo, parece? O pai tinha quase 500 anos. Usara a coroa dourada de rei Otonal durante a maior parte desse tempo e fora um babaca completo na totalidade do mesmo. E ainda não mostrava sinais de envelhecimento. Não como era comum aos féricos, com um gradual desgaste até a morte, como uma blusa lavada várias vezes. Então, seriam mais alguns séculos daquilo, bancara o príncipe. Precisar bater a porta e esperar a permissão para entrar, ajoelhar e obedecer. Ron era um entre quase uma dezena de príncipes féricos em todo o planeta de Midgard. Ron era um entre quase uma dezena de príncipes féricos em todo o planeta Midgard, e havia conhecido a maioria deles ao longo das décadas, mas se destacava como o único estrelado entre eles, entre todos os féricos. Como Ron, os outros príncipes serviam a reis vaidosos e fúteis, lotados nos vários territórios como mestres de distritos municipais ou faixas de mata. Alguns vinham esperando por um trono havia séculos, contando cada década como se fossem meros meses. Aquilo o enojava, sempre o fizera sentir assim, bem como o fato de que tudo o que possuía era financiado pelo canalha à sua frente. O escritório em cima do bar, a vila em Cyro, decorada com antiguidade que ganhara do pai quando conquistara Aster durante seu ordalho. Aprovação porque passara. Ron nunca usava a vila, preferia morar na casa que dividia com seus 2 melhores amigos, perto da praça da cidade velha, também comprada com o dinheiro do pai. Oficialmente, o dinheiro vinha do salário que Ron recebia por chefiar as patrulhas do auxílio férico, mas a assinatura do pai autorizava os pagamentos semanais. O rei Otonal ergueu o dispositivo do prisma. O comandante da 33ª Legião disse algo digno de nota? O encontro tinha beirado o desastre. Primeiro, Tiberian o havia questionado sobre o paradeiro de Bryce na noite anterior, até que o férico estivesse prestes a acertar a cara do anjo, fosse ele o comandante da 33ª ou não. Então Tiberian tivera a audácia de perguntar sobre o paradeiro de Ron. O príncipe se recusara a informar ao comandante que sentira tentado a esmurrar Maximus Tertian por ter assediado Bryce. Ela teria arrancado a cabeça do irmão em resposta. E Bryce havia se saído bem, poupando Ron do pesadelo diplomático de começar um feudo de sangue entre suas duas casas. Não apenas entre céu e sopro e chama e sombra, mas entre os Danan e os Tertian. E, por conseguinte, entre cada férico e cada vampiro de Valbara e Pangera. Os féricos não desrespeitavam feudos de sangue, nem os vampiros. Não, respondeu Ron, mas Maximus Tertian morreu poucas horas depois de uma reunião de negócios com Bryce. O pai baixou o prisma, franzindo os lábios. Mandei você avisar aquela garota que ficasse quieta. Aquela garota. Bryce sempre fora aquela garota ou a garota para o pai. Ron não ouvira-o mais pronunciar seu nome em 12 anos, não desde sua primeira e última visita àquela vila. Tudo tinha mudado depois daquela visita. Bryce fora até ali pela primeira vez, uma garota vivaz de 13 anos, pronta para enfim conhecer o pai e seu povo, para conhecer Ron, que estava intrigado com a perspectiva de descobrir uma meia-irmã depois de ser filho único por mais de 60 anos. O rei Otonal tinha insistido que a visita fosse discreta, silenciando o óbvio, até que o oráculo sussurre sobre seu futuro. O que se passara tinha sido um desastre completo, não apenas para Bryce, mas também para Ron.
Ele ainda sentia o peito se confrangir quando lembrava da irmã deixando a vila em lágrimas de raiva, recusando-se a olhar para trás sequer uma vez. O modo como o pai havia tratado Bryce abrira os olhos de Ron para a verdadeira natureza do rei outonal, e o frio macho férico à sua frente nunca se esquecera daquele fato. Nos 3 anos seguintes, Ron visitara Bryce com frequência na casa dos pais da minha irmã. Ela fora o lado bom, o melhor, se fosse sincero. Até aquela estúpida e vergonhosa briga entre os dois, que arruinara as coisas de tal forma que Bryce ainda o odiava. Ele não a culpava, não depois das palavras que lhe dissera, das quais se arrependera imediatamente, assim que saíram de sua boca. O encontro de Bryce com Maximus antecedeu meu aviso para que ela se comportasse. Cheguei quando ela se preparava para partir, dizia Ron no momento, quando recebeu a ligação de Rizzo Sergato, a voz risonha do metamorfo borboleta, excepcionalmente séria. Ron correu para o corvo branco, não se permitindo um segundo para sopesar a sensatez de sua reação. Sou seu álibi, de acordo com Tiberian. Eu disse a ele que a acompanhei até em casa e que fiquei lá até bem depois da hora da morte de Tertian. O rosto do pai não revelava nada. No entanto, não parece muito animador que a garota estivesse na boate em ambas as noites e que interagisse com as vítimas horas antes. Bryce não tem nada a ver com os assassinatos, disse Ron resoluto. Apesar do álibi de merda, o governador também deve acreditar em sua inocência, porque Tiberian jurou que Bryce está sendo protegida pela 33ª. Teria sido admirável que tivessem se dignado a fazê-lo, se todos os anjos não fossem babacas arrogantes. Por sorte, não havia sido o mais arrogante daqueles babacas quem lhe fizera aquela visita em particular. Aquela garota sempre teve um talento espetacular para se meter onde não deve. Ron sufocou a raiva trovejando em si, a magia das sombras querendo velar o príncipe e ocultá-lo. Outro motivo pelo qual o pai se ressentia, além dos dons de estrelado, a maior parte da magia de Ron se alinhava aos parentes da mãe, os féricos que regiam a Valine, a ilha envolta em bruma ao norte. O coração sagrado do reino férico. O pai teria incinerado a Valine se pudesse. Que Ron não envergasse as chamas do pai, as labaredas da maioria dos féricos valbaranos, que em vez disso ostentasse, mais do que o príncipe deixava transparecer, as habilidades avalinas de chamar e caminhar pelas sombras, tinha sido um insulto imperdoável. O silêncio ecoou entre pai e filho, interrompido apenas pelo tic-taquear de metal do planetário no outro extremo da sala, conforme os astros se moviam em suas órbitas. O pai ergueu o prisma, segurando-o contra as primalux que cintilavam em um dos 3 candelabros de cristal. Tiberian disse que o governador quer discrição quanto aos assassinatos, mas eu gostaria de sua permissão para avisar a minha mãe. Cada palavra uma ofensa. Gostaria de sua permissão. O pai gesticulou com uma das mãos. Permissão concedida. Que ela respeite o aviso. Tal como a mãe de Ron havia obedecido a todos a vida inteira. Ela ouviria e evitaria chamar atenção e, sem dúvida, aceitaria feliz as sentinelas extras enviadas à sua vila, a um quarteirão de distância da do filho, até que a merda tivesse sido resolvida. Talvez ele até mesmo passasse aquela noite com a mãe. Ela não era rainha, nem mesmo consorte ou parceira. Não sua doce e gentil mãe fora selecionada para um único propósito, reprodução. O rei outonal havia decidido, depois de alguns séculos no poder, que queria um herdeiro. Como filha de uma proeminente e nobre casa que desertara da corte de Avanlin, ela tinha cumprido o seu dever de bom grado, grata pelo eterno privilégio que lhe fora concedido. Em todos os seus 75 anos de vida, Ron jamais a ouvira falar mal do pai, da vida para a qual havia sido recrutada. Mesmo quando Amber e o rei mantiveram seu secreto e nefasto caso amoroso, a mãe não sentira ciúmes. Existiram tantas fêmeas antes dela e outras tantas depois. No entanto, nenhuma havia sido formalmente escolhida, não como ela, para continuar a linhagem real. E quando Bryce entrara em cena,
Nas poucas vezes que a encontrara, a mãe havia sido gentil, até mesmo amorosa. Ron não sabia dizer se admirava a mãe por nunca questionar a gaiola dourada em que vivia, se havia algo de errado com ele por ressentir-se disso. Talvez jamais entendesse a mãe. No entanto, aquilo não diminuía o orgulho atroz de ter puxado a sua linhagem, que seu caminhar pelas sombras o destacasse daquele babaca à sua frente, um constante e bem-vindo lembrete de que não precisava se transformar em um imbecil tirânico, mesmo que a maioria de seus parentes em Avonlea fosse pouco melhor, em especial os primos. Talvez devesse ligar para ela, sugeriu Ron. Dá o aviso você mesmo, ela apreciaria sua preocupação. Já tenho outros planos, avisou o pai calmamente. A frieza do pai, apesar da chama ardente em suas veias, era algo que sempre havia deixado Ron atônito. Você pode informá-la e abstenha-se de me dizer como conduzir meu relacionamento com sua mãe. Não é um relacionamento. Você a montou como uma égua e a soltou no pasto. Brasas brilharam no cômodo. E você se beneficiou bastante dessa montada, estrelado. Ron não ousou pronunciar as palavras que lhe subiram à boca. Mesmo que meu estúpido título tenha lhe trazido ainda mais influência no Império e entre seus colegas reis, ainda o incomoda, não? Que seu filho, não você, tenha retirado Aster da caverna dos príncipes no coração sombrio de Avonlea. Que seu filho, não você, tenha se destacado entre os príncipes estrelados, há muito recolhidos em seus sarcófagos, e fosse considerado digno de libertar a espada de sua bainha. Quantas vezes você tentou desembainhar a espada quando era jovem? Quanta pesquisa fez neste mesmo escritório para encontrar meios de empunhá-la, apesar de não ser o escolhido? O pai crispou um dedo em sua direção. Tenho uma missão para o seu dom. Por quê? As habilidades de estrelado de Ron eram um pouco mais que um brilho de luz na palma de sua mão. Os talentos sombrios eram seu dom mais interessante. Nem mesmo sensores de temperatura em câmeras de alta tecnologia espalhadas pela cidade eram capazes de detectá-lo ao caminhar pelas sombras. O pai ergueu o prisma. Convirja um feixe de luz estelar aqui. Sem esperar resposta, mais uma vez o pai colocou um dos olhos no visor de metal acima do prisma. Normalmente era preciso muita concentração a fim de que Ron invocasse a magia estelar, e em geral aquilo o deixava com dor de cabeça por horas, mas estava suficientemente intrigado para tentar. Pousando o dedo indicador no cristal do prisma, Ron fechou os olhos e se concentrou em sua respiração. Deixou o tic-tac do planetário guiá-lo cada vez mais fundo no abismo negro dentro de si, além do poço vibrante de suas sombras, até o vazio abaixo delas. Ali, enrolada sobre si mesma, como uma criatura em hibernação, jazia a singular semente de luz iridescente. Com gentileza, ele a segurou nas mãos em concha, despertando-a, enquanto cuidadosamente a trazia para a superfície, como se carregasse água nas mãos. Através de si mesmo, o poder cintilava em antecipação, quente e adorável, praticamente a única parte de si mesmo de que gostava. Ron abriu os olhos e viu a luz estelar dançando na ponta dos dedos, sendo refratada através do prisma. O pai ajustou alguns discos no aparelho, tomando notas com a outra mão. A semente de luz se tornou escorregadia, desintegrando-se no ar ao redor. Só mais um instante, ordenou o rei. Ron cerrou os dentes, como se o gesto, de algum modo, impedisse a luz de desvanecer. Outro clique da engenhoca e outra anotação feita pela mão rígida, milenar. A velha língua dos féricos. O pai registrava tudo na língua quase esquecida que seu povo usara quando tinha chegado a Midgar através da Fenda do Norte. A luz estelar estremeceu, tremeluziu e desapareceu. O rei Eutonal grunhiu, aborrecido, mas Ron mal o escutou devido ao latejar em sua cabeça. Ele havia se controlado bastante para prestar atenção enquanto o pai completava suas notas. Que diabos está fazendo com essa coisa? Estudando como a luz se move pelo mundo, como pode ser moldada. Não temos cientistas na UCLC fazendo essa merda? Os interesses deles não são os mesmos que os meus. O pai o observou, então acrescentou sem sombra de aviso.
Está na hora de analisar fêmeas para um casamento apropriado. Ron piscou. Para você? Não se faça de bobo. O pai fechou o caderno e se recostou na cadeira. Você deve à sua linhagem um herdeiro e à expansão de nossas alianças. O oráculo previu que seria um rei justo e bom. Esse é o primeiro passo na direção certa. Aos 13 anos, todo férico, macho ou fêmea, fazia uma visita ao oráculo como parte de um dos 2 grandes ritos de passagem. Primeiro o oráculo, e então, alguns anos ou décadas mais tarde, o ordalho. Ron sentiu um nó no estômago ao se lembrar do primeiro rito, de muitos modos pior que o angustiante ordalho. Não vou me casar. Casamento é um contrato político, gere um herdeiro, então vou te a foder quem bem entender. Ron rosnou. Não vou me casar, muito menos um casamento arranjado. Vai fazer o que lhe mandam. Você não é casado? Eu não precisava da aliança. Mas agora precisamos? Há uma guerra sendo travada além mar, caso não tenha percebido. O conflito se agrava a cada dia e pode muito bem chegar até aqui. Não pretendo lutar sem garantias. Com a pulsação martelando, Ron encarou o pai. O rei parecia absolutamente sério. Planeja me obrigar a casar para que tenhamos aliados sólidos na guerra? Não somos aliados dos Astery? Ron conseguiu perguntar. Somos, mas a guerra é um prelúdio. Estruturas de poder podem facilmente ser rearranjadas. Devemos mostrar como somos vitais e influentes. Ron avaliou as palavras. Está se referindo a um casamento com alguém que não é férico? O pai devia estar mesmo preocupado para sequer considerar algo tão raro. A rainha Hecuba morreu mês passado. Sua filha Hipáxia foi coroada nova rainha bruxa de Valbara. Ron havia assistido aos noticiários. Hipáxia Enador era jovem, não tinha mais do que 26 anos. Não havia fotos da princesa, já que a mãe mantivera enclausurada em sua fortaleza nas montanhas. Seu reinado será oficialmente reconhecido pelos Astery na Cimeira, no mês que vem. Vou uni-la aos féricos pouco depois, continuou o pai. Está se esquecendo de que Hipáxia tem a própria opinião. Pode muito bem rir da sua proposta. Meus espiões dizem que ela vai acatar a velha amizade da mãe com o nosso povo. Estará insegura o bastante como jovem monarca para aceitar a mão amiga que oferecemos. Ron tinha a nítida sensação de estar sendo conduzido para uma teia, o rei Otonal o atraindo cada vez mais para seu centro. Não vou me casar com ela. Você é o príncipe herdeiro dos féricos valbaranos. Não tem escolha. O rosto frio do pai se tornou tão parecido com o de Bryce que Ron se virou, incapaz de suportar. Era um milagre que ninguém ainda tivesse descoberto seu segredo. O chifre de Luna continua desaparecido. Ron se voltou para o pai. E daí? O que uma coisa tem a ver com outra? Quero encontrá-lo. O príncipe olhou para os cadernos, o prisma. Está desaparecido há 2 anos. E agora tenho interesse em localizá-lo. O chifre pertencia aos féricos. O interesse público em reavê-lo esmoreceu. Agora é a hora de recuperá-lo. O rei tamborilou um dedo na mesa. Algo o havia aborrecido. Ron repassou o que havia visto na agenda do pai naquela manhã, quando fez sua varredura superficial como comandante das tropas auxiliares féricas. Reuniões com a nobreza férica, um treino com sua guarda privada e... O encontro com Mike esta manhã correu bem, imagino. O silêncio do pai confirmou suas suspeitas. O rei Otonal o perfurou com os olhos cor de âmbar, assimilando a postura de Ron, sua expressão, tudo. Ron sabia que sempre deixaria a desejar, mas o pai disse... Mike queria discutir o fortalecimento das defesas da cidade, caso o conflito além-mar chegue até aqui. Ele deixou claro que os féricos não são mais o que um dia foram. Ron enrijeceu. As unidades do Ox férico estão tão em forma quanto as dos lobos. Não tem a ver com nossa força bruta, mas com nossa força como povo. A voz do pai exudava desgosto. Muitos dos féricos têm esvanecido. Nossa magia mingua a cada geração como vinho aguado. Ele franziu o senho para Ron. O primeiro príncipe estrelado podia cegar um inimigo com um lampejo da própria luz. Você mal consegue invocar um brilho momentâneo. Ron cerrou os dentes. O governador o provocou. E daí? Ele insultou nossa força.
O cabelo do pai fervilhava com fogo, como se os fios tivessem derretido. Ele disse que primeiro desistimos do chifre, depois o perdemos, 2 anos atrás. Foi roubado do templo de Luna. Porra, não o perdemos. Ran não sabia nada sobre o objeto, nem se importara quando sumiu 2 anos antes. Deixamos um artefato sagrado de nosso povo ser usado como atração turística barata, disparou o pai. E quero que você o encontre, para que pudesse esfregá-lo na cara de Maika. Um macho mesquinho e irritante, era tudo o que o pai era. O chifre não tem poder, lembrou Ran. É um símbolo, e símbolos sempre carregam um poder próprio. O cabelo do pai brilhou mais forte. Ran controlou a vontade de se encolher, o corpo ficando tenso com a lembrança da sensação da mão ardente do rei ao redor de seu braço, escaldando sua carne. Nenhuma sombra jamais fora capaz de apagá-la da memória. Ache o chifre, Ran. Se a guerra chegar às nossas praias, nosso povo vai precisar da relíquia de um jeito ou de outro. Os olhos cor de âmbar do pai se inflamaram. O macho não havia lhe contado tudo. Ran só podia pensar em uma coisa capaz de despertar tamanha ira. Mais uma vez, a sugestão de Maika para que Ran substituísse o pai como mestre de 5 rosas. Os rumores haviam circulado por anos, e o príncipe não tinha dúvida de que o arcanjo era esperto bastante para saber quanto aquilo enfureceria o rei Eutonal. Com a proximidade da cimeira, Maika sabia que irritar o rei férico com uma alusão a seu poder debilitado era um bom modo de assegurar que o Ox férico se comportaria à altura, independentemente de qualquer guerra. Ran arquivou a informação. Por que você não procura o chifre? O pai soltou um suspiro pelo longo e fino nariz, e o fogo em sua postura se fundiu em brasas. O rei assentiu para a mão de Ran, onde a luz estelar brilhara. Tenho procurado. Por 2 anos. Ran piscou, mas o pai continuou. O chifre pertencia originalmente a Pélias, o primeiro príncipe estrelado. É possível que os semelhantes se atraiam. Uma simples pesquisa pode revelar coisas a você que permanecem veladas aos outros. Ran mal se importava em ler qualquer coisa atualmente, com exceção das manchetes e os relatórios do Ox. A perspectiva de se debruçar sobre tomos antigos para o caso de alguma coisa o surpreender enquanto um assassino corria solto. Vamos ter problemas com o governador se ficarmos com o chifre para nós. Então seja discreto, príncipe. O pai abriu o caderno novamente. Fim de conversa. Sim, aquilo nada mais era que uma massagem política no ego. Maika havia provocado o rei, insultado sua força, e agora seu pai queria mostrar do que os féricos eram capazes. Ran rangeu os dentes. Ele precisava de uma bebida, um maldito drink. A cabeça girava conforme caminhava até a porta, a dor de conjurar a luz estelar serpenteando cada palavra arremessada contra ele. Mandei você avisar aquela garota que ficasse quieta. Ache o chifre. Semelhantes se atraem. Um casamento apropriado. Gere um herdeiro. Você deve a sua linhagem. Ran bateu a porta atrás de si. Somente quando estava no meio do corredor foi que soltou uma gargalhada, um som áspero e penoso. Pelo menos o idiota ainda não sabia que o filho havia mentido sobre a previsão do oráculo tantas décadas antes. A cada passo que dava para longe da vila do pai, Ran podia mais uma vez ouvir o sussurro sobrenatural do oráculo, interpretando a fumaça enquanto ele tremia na sombra câmara de mármore. A linhagem real acabará com você, príncipe.